Então, continuando o nosso curso de numerologia, nessa aula nós vamos estudar o significado dos números. Veremos o significado de cada um dos 9 números, também veremos quais desses números são compatíveis entre si e também suas respectivas classificações, né, como eles podem ser classificados. Eu trouxe essa tabela que faz uma associação com o tarô e a astrologia, porque é muito comum que as pessoas que se interessem por esses assuntos esotéricos acabem vindo, já tendo estudado previamente ou o tarô ou a astrologia. Então essa tabela vai ajudar quem já é experiente no assunto, bem como no futuro, quando a gente começar os cursos de astrologia, se vocês não estiverem entendendo alguns conceitos, vocês podem retornar nessa tabela para que assim eventuais dúvidas possam ser sanadas. Então vamos começar aqui com o significado do número 1, que é o número da liderança, que representa o princípio ativo do eu crio. Como eu já disse anteriormente, o número 1 ele é o número do princípio, do início. Ele é um número da onde tudo começou. Por isso, ele representa o princípio eu crio. A forma geométrica associada a esse número é o círculo, né? Esse desenho. O número 2 é um número do equilíbrio. Seu significado representa o princípio passivo, eu sinto. Então, o número 2 ele é aquele número mediador, em que a pessoa sente que ela precisa agir ou como que ela deve agir, vai lá, capta essa energia e a transmite, né? É a energia da reflexão, uma energia mediadora. Essa é a forma geométrica associada a ele. Nós temos aí o número 3, que é o número da expressão crística, que representa o princípio da manifestação, ou seja, eu manifesto. Então o número 3 ele é um princípio onde, uma vez que a pessoa passou pelo número 1, sentiu o desejo, passou pelo número 1, sentiu o desejo de agir, passou pelo número 2, refletiu sobre essa tomada de decisão, o número 3 já é a própria ação em si. Tá? O triângulo é a forma geométrica associada a esse número. O número 4 é chamado de número dos construtores. Esse número representa o princípio da formação. Eu formo. Esse número ele é chamado de número dos construtores porque ele é a base. Então vamos pensar, você passou pelo número 1, você despertou o desejo. Você passou pelo número 2, você refletiu sobre esse desejo. Você passou pelo número 3, você manifestou esse desejo. Você agora já fala, bom, eu vou fazer. E o número 4, e você chegou no número 4 agora, em que você começa a formar as bases para essa ideia, para esse novo projeto. Por isso que ele é chamado de o número dos construtores. O quadrado é a forma geométrica desse número. O número 5 é o número do livre-arbítrio. Esse número representa o princípio da afirmação, eu sou. Então, uma vez que você já passou pelo número 4, você já definiu as bases, agora você começa a descrever como que as coisas têm que ser, partindo dessa base já levantada, já pré-estabelecida. Então, agora começa a entrar os seus gostos pessoais. Bom, eu quero que seja assim, eu quero que seja de outro jeito, enfim. A estrela de Davi é uma forma geométrica associada a esse número. O número 6 ele é o número da manutenção. Esse número representa o princípio da manutenção, eu cuido. Portanto, uma vez que você já definiu as bases ali no número 4, você já definiu como que as coisas têm que ser, agora você precisa, e você já terminou o seu projeto, agora você precisa dar uma manutenção nesse projeto para que ele continue de pé. De nada adianta você, por exemplo, levantar uma casa, pintar a casa do jeito que você quer e no final
não dá a manutenção adequada nela. Com o passar do tempo, ela vai começar a dar rachaduras, começar a dar infiltrações, exatamente porque você não deu a manutenção devida. Essa é a forma geométrica associada a esse número. O número 7 é o número da sabedoria divina. Esse número representa o princípio da sabedoria. Eu me acalmo e confio. O número 7 é um número bastante interessante quando a gente pega as próprias escrituras, sejam elas bíblicas ou outros textos sagrados, em que o número 7 ele aparece demais, né? Porque é um pedido mesmo de Deus para com nós, né? Para que nós não nos desesperemos nos momentos de aflição, de angústia, né? Então o número 7 é isso, é confiar na sabedoria superior, na sabedoria divina, porque ela age de acordo com aquelas leis que a gente já estudou em aulas passadas, dos princípios esotéricos, que uma dessas leis é a lei de causa e efeito, né? Então, o que você plantou, você vai colher. E se você está passando por uma situação que você acha que não deveria estar passando, bom, aí pode ser que de fato você não precisa estar passando por essa situação e as coisas vão melhorar no futuro. Essa é a mensagem desse número. Tá aí as formas geométricas associadas a ele. No caso do número 7, ele é uma peculiaridade, tá? Ele tem uma peculiaridade, não é exatamente uma forma geométrica, mas um conceito. O número 8, ele é um número da autorrealização. Esse número representa o princípio da autorrealização. Eu sinto e manifesto. Então, o número 8, ele pode ser reescrito como sendo 2 vezes 2 vezes 2. Então, 3 vezes 2. Então, uma vez que você já refletiu bastante sobre o desejo que você quer, você agora já tem capacidade para manifestá-lo, manifestar esse desejo. Ele é um número de autorrealização, da pessoa conseguir colocar em prática tudo aquilo que ela deseja do fundo de seu coração, se é que eu posso dizer assim. Tá aí a forma geométrica associada a ele. O número 9, ele é o número da perfeição. Esse número representa o princípio da perfeição. Eu me aperfeiçoo. Então, tem uma carta de tarô aí, que é a chamada A Torre, como vocês podem ver aí na imagem, mostra uma torre sendo atingida por um raio. Claramente é algo totalmente inesperado, né? Ninguém espera aí ser atingido por um raio, ainda mais em cima de uma torre, né? E esse raio ele consegue derrubar as pessoas ali, ele consegue destruir essa estrutura. Da mesma forma é a nossa vida, a gente se encara, passa por situações onde a gente é confrontado com uma situação muito desafiadora, mas essa situação, quando a gente para ver, depois ela nada mais era do que uma simples prova, né? Uma prova para que a gente a superasse e assim encontrássemos aí a perfeição, nos melhorássemos como pessoa. Essa é a mensagem desse número. Essa é a fórmula geométrica associada a ele. E aí está um resumo, né, dos princípios de cada número. E algumas pessoas poderiam perguntar, e o número 10? O número 10, conforme a gente já viu nas aulas de Cabala, ele representa o reino, né, o reino do mundo terreno, do planeta Terra. Então o número 10, ele é a fusão do 1 com o 0, que nada mais é do que o começo do fim, se é que eu posso dizer assim. Essa é a mensagem desse número, o começo do fim. Fim do quê? Vocês poderiam me perguntar. O fim da nossa estadia nos céus, para que a gente venha para a Terra para aprendermos as lições que a gente tem que aprender. Então ele é o começo da nossa estadia no plano divino para a existência terrena.
Vamos agora ver quais números são compatíveis entre si. Para a gente analisar a compatibilidade dos números, eu trouxe aqui essa tabela que ela é bem interessante, em que de um lado a gente tem uma energia, do outro lado a gente tem uma energia oposta à outra, e os números que estão na parte do meio representam a fusão dessas energias. Então o número 1 representa a iniciativa, o nosso próprio corpo físico é representado por esse número, já que a gente veio aqui para o planeta Terra, a gente precisa de uma roupa, né, de uma roupagem. E essa roupagem é descrita pelo número 1, certo? Que é o princípio. A gente tomou a decisão de vir, ou às vezes veio forçado em alguns casos, né? E aí a gente precisa de uma roupa. Então o número 1 representa esse, é o princípio, o começo de tudo, né? E do lado oposto a gente tem o número 7, que representa a espiritualidade, né? E quando a gente pega, então, o nosso corpo material junta com a nossa espiritualidade, nosso espírito, a gente funde essas duas coisas, a gente chega no número 5, que representa o número do livre-arbítrio, número do livre-arbítrio, ou seja, a gente tem livre-arbítrio ao podermos decidir, escolher como que a gente vai manifestar a nossa espiritualidade nesse mundo, nesse planeta Terra que a gente vive. Vamos analisar aqui o número 3, 9 e o 6. O 3 representa carisma com pessoas próximas, né? Então o número 3, ele é tido como o número de ajuda próxima, né? Você pensar no próximo ali, você tá presente ali do lado da pessoa. Já no lado oposto, nós temos o número 9, que representa um ideal maior. Certo? Então, a gente pode pensar aí numa ONG, numa fundação que ajuda milhares e milhares de pessoas. E o número 3, ao contrário do número 9, é aquela ajuda que você dá na sua comunidade. Por exemplo, uma assistência social que ajuda pessoas carentes ali da região. E a fusão dessas duas energias, a gente chega no número 6, que representa a responsabilidade de ajudar o próximo, de dar manutenção naquilo que manutenção do bem comum, de um bem maior, certo? Embaixo ali nós temos o número 2, que representa os valores internos, os valores que a gente tem daquilo que a gente acha certo e errado, a nossa ética e a nossa moral é representada por esse número. No lado oposto nós temos aí o número 8, que é o número da autorrealização, né? Que muitas vezes essa autorrealização pode vir às custas de nós sacrificarmos nossos próprios ideais, nossos próprios valores, né? Por isso que eles estão ali em lados opostos, né? E nós temos ali o número 4, que representa as habilidades gerenciais. Então, esse conjunto de números desse quadrante, desse quadrado, eles muitas vezes são ligados à área administrativa, onde você tem o número 2 representando o desejo de que as coisas deem certo, o número 8 representando como eu vou fazer as coisas darem certo, representando essa ambição de querer que tudo dê certo, e o número 4 sendo aquele número mais pé no chão, representando, olha, com base nos recursos que eu tenho, é isso que dá para fazer, certo? Representando aí essa ponderação que existe, tanto de valores morais, essa ponderação de valores morais, valores financeiros mesmo, propriamente dito. Vamos agora estudar as classificações dos números. Então, algumas classificações são importantes, outras nem tanto. Aí fica a gosto e a cargo de cada um decidir qual classificação é melhor. Então, a gente tem aqui esses números que os números do lado esquerdo são números mais ligados ao futuro, do lado direito são números mais ligados ao passado, e nós temos o número do meio, que são mais ligados ao presente.
Eu particularmente não vejo muito sentido nessa classificação, eu particularmente eu não a uso, mas fica aí como sugestão, né? Como algo que vocês podem utilizar, mas eu pessoalmente não uso. Nós temos aí os números mestres. Na numerologia, os números mestres são os números com 2 dígitos iguais, por exemplo, 11, 22, 33, 44, enfim. Eles têm esse nome pois carregam 2 vezes uma determinada energia e, portanto, podem servir de grande aprendizado. Nós temos também as sequências de números repetidos. Então, se 1 é pouco, 2 é bom, então 3 é demais. Na numerologia, os números repetidos são os números com 3 dígitos iguais. Então tá aí, 1, 1, 1, 2, 2, 2 e etc. Eles mostram um acúmulo de energia que nem sempre é fácil de gerenciar, o que geralmente resulta em problemas para o indivíduo. Então, no momento que eu gravo esse vídeo, está acontecendo a guerra da Ucrânia com a Rússia. E essa aqui é uma técnica que a gente usa chamada pirâmide invertida, em que a gente coloca os números, o nome da pessoa, né, e os números embaixo do nome, e até reduzirmos a apenas um dígito. Se a gente pegar o nome de Vladimir Putin e fizer essa técnica, a gente acaba chegando no famoso 666, que é o número descrito em Apocalipse, lá na Bíblia. Perceba então que a marca da besta ela não é necessariamente uma pessoa em si, ela é uma energia. E essa energia 666 é uma pessoa que tem dificuldade em manter a manutenção das coisas. É uma pessoa que não consegue manter as coisas funcionando calmamente. Ela quer porque quer caçar a briga, e a gente sabe que no caso da guerra da Rússia com a Ucrânia, quem começou essa invasão absurda foi a Rússia. Então tá aí a pirâmide provando, inclusive, que Vladimir Putin está errado nessa guerra. Então, essa foi a aula de hoje. Nos vemos aí nos próximos vídeos.